E aí, gente, tudo bem? Vamos entrando aí. A gente vai fazer mais uma live hoje, como a gente tinha combinado. A gente está fazendo uma sequência de lives, né? Uma série de vários encontros, onde eu converso com vocês um pouco sobre neurociências do comportamento, a neurociência do comportamento aplicado a uma melhora da produtividade, né? Ou seja, a nossa intenção é a gente chegar em um local onde a gente tenha um cérebro produtivo, onde a gente consiga entender melhor os nossos pensamentos, emoções, comportamento e que a gente possa extrair o máximo potencial das nossas ações, fazendo com que a gente consiga atingir as nossas metas de longo prazo, né? Tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente almeja de melhoria na nossa vida, né? Quem nunca fez dieta e furou a dieta, né? E fura a dieta? Quem nunca se propôs a ir para a academia ou começar a pegar ritmo de atividade física e quando chega a hora de ir, existe uma batalha, existe um duelo interior, não é? Aquela vontade de ir, ela acaba sendo suprimida pelo desejo de acabar ficando, né? Porque é aversivo você se esforçar, né? O esforço ele é aversivo, então a gente acaba é, priorizando muito mais as coisas de curto prazo do que as coisas de longo prazo. Quem nunca acordou de manhãzinha, tocou o despertador e dormiu um pouquinho mais, né? Colocou na soneca, acabou comprometendo o horário de chegar, acabou chegando um pouquinho atrasado, ou então deixou de fazer as coisas conforme havia planejado. Então, é indiscutível que existe um duelo interior, existe um duelo dentro da gente, né? Entre o que a gente quer fazer, entre o que a gente planeja fazer e o que a gente acaba fazendo, né? Tipo como se a gente caísse em desejos e em tentações. Isso é inerente do ser humano. É isso que vocês vão entender aqui. Isso é algo que é absolutamente inerente do ser humano. Isso é algo que é discutido há muito tempo, desde a época lá da Grécia Antiga, dos filósofos, já se discutia esse duelo interior, essa guerra interior, essa briga entre o que eu quero fazer e o que eu acabo fazendo, né? Tem um versículo na Bíblia que é muito conhecido, que Paulo escreve assim, ele coloca: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Ou seja, mostrando mais uma vez esse duelo, né? Essa guerra interior. Eu quero fazer uma coisa, mas eu acabo que não consigo. E isso traz um sentimento de frustração, né? Uma sensação de se sentir frustrado, uma sensação de não ter controle sobre a própria vida. Quem nunca passou por isso? Isso é nosso, isso é do ser humano. Por isso que é importante entender. Primeiro, entender que isso é algo que todo mundo sente, é algo absolutamente normal. E segundo, saber lidar com essa situação, para que a gente consiga atingir mais as nossas metas de longo prazo. Quando eu tinha por volta de 16 anos mais ou menos, eu comecei foi quando eu decidi começar a estudar muito, assim, foi quando eu decidi fazer medicina. Então, nessa época eu já comecei a pegar ritmo de estudo. Então, eu lembro bem de uma cena que eu estava no quarto, eu estava morando em Fortaleza já, e eu lembro meio de uma cena em que eu com aquela necessidade, eu sabia que eu precisava estudar, mas eu não estava com vontade de estudar, eu estava sem motivação. E eu lembro como se fosse hoje que eu tive o seguinte pensamento: eu tenho que aprender a gostar disso aqui, porque senão as coisas não vão funcionar. Enfim, foi algo que eu peguei tanto ritmo que até hoje é algo que está intrínseco a mim. Tipo, eu leio muito, exatamente porque isso, a minha mente foi transformada de uma maneira tal em que é como se eu tivesse reprogramado o meu cérebro para ele ir naquela direção. Eu costumo fazer uma analogia, eu sempre repito isso aqui para vocês, que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é algo extremamente complexo. Se a gente for fazer uma comparação, né, qual é a máquina mais complexa que existe eu acho que o avião ele deve entrar entre os top 10, né? O avião é algo muito complexo, é algo de uma engenharia gigantesca. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele é muito mais complexo do que um avião. O piloto de um avião,
ele precisa saber para que que serve cada botãozinho daquele, ele precisa saber para que que serve cada alarme. Cada alarme, quando é acionado, tem um significado diferente. Então, são horas de treinamento para poder pilotar aquela máquina. A gente tem uma máquina muito complexa na nossa cachola e, infelizmente, poucas pessoas sabem como pilotá-la, entre aspas, né? Poucas pessoas entendem o comportamento, entendem as próprias emoções, entendem os próprios desejos. E quando a gente consegue ter uma visão do funcionamento, do que a gente sente, do que a gente pensa, a gente consegue nos guiar, a gente consegue colocar o nosso comportamento direcionado para os nossos objetivos de longo prazo, né? E esse é o nosso objetivo aqui nessa série de live. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre autocontrole. Se vocês tiverem dúvida, gente, podem ir mandando aí, tá? Que a gente já vai batendo um papo e ao longo dessa live a gente já vai conversando. Eu já vou tirando algumas dúvidas de vocês. Mas enfim, vamos falar hoje sobre autocontrole. Então assim, ó, na Grécia Antiga tem uns textos de Platão que ele já falava sobre esse assunto. Ele comparava o comportamento humano, ele imaginou como se a nossa alma ela fosse guiada por dois cavalos. De um lado existia um cavalo selvagem, que era amante dos desejos, e de outro lado existia um cavalo bonzinho. E a alma ela estaria no meio sendo guiado por esses dois cavalos. O cavalo selvagem ele é averso à ordem, ele não gosta de receber ordens e ele é impulsivo. O cavalo bonzinho é um cavalo que recebe as ordens de bom grado e faz tudo de maneira bem boazinha. Então é como se a alma ela estivesse no meio desse duelo. Então lá naquela época, há mais de 2000 anos atrás, já se falava dessa guerra interior. E com o tempo a gente foi entendendo os mecanismos cerebrais que estão por trás disso. Hoje a gente sabe que na nossa mente a gente pode dividir ela de uma maneira bem didática em duas maneiras de funcionar. Existe um sistema que a gente, vamos nomear de sistema 1, e existe um outro sistema de funcionamento que a gente chama de sistema 2. E esses sistemas, eles têm características muito peculiares. O sistema 1, ele é um sistema que ele é mais profundo no nosso cérebro. Ele é um sistema que está mais relacionado com a nossa inconsciência. Ele funciona de uma maneira muito rápida. No instalar de dedo ele já funciona. E ele gasta muito pouca energia. Já o sistema 2 é a nossa mente racional. É o nosso lobo pré-frontal, que fica aqui atrás da testa. Ele funciona de uma maneira lenta. E a gente precisa de esforço para poder fazer esse sistema funcionar. Eu vou fazer aqui um teste com vocês, bem rápido, para vocês perceberem para vocês sentirem mais ou menos uma diferença dessas duas mentes funcionando, tá? Observem bem. Isso aqui é um testezinho que já virou trend nas redes sociais. Eu quero que vocês falem para mim, tentem falar de maneira bem rápida, a cor que está escrita cada palavra. Não é para ler a palavra, é para falar a cor da palavra. Tentem aí. Vocês vão perceber que dá uma travadinha, né? Existe é como se existe um impulso interior nosso querendo ler a palavra, só que, ao mesmo tempo, no meio do caminho, a gente tenta corrigir, porque a instrução é ler, dizer qual é a cor e não ler. E existe uma guerrinha, como se o sistema 1, ou seja, aquele sistema mais profundo do nosso inconsciente, ele está querendo ler a palavra. Só que a instrução que eu dei para vocês foi dizer a cor e não ler. Então, o sistema 2, que é o racional, ele tenta corrigir. Vocês percebem que é algo que é como se a gente precisasse de um pouquinho de energia para poder fazer isso, né? É como se a gente precisasse de um esforço. Porque é exatamente isso. O nosso sistema 2, ou seja, a nossa mente racional, ela precisa de esforço para poder funcionar. Então é exatamente isso que, em linhas gerais, assim, de maneira resumida e didática, é isso que funciona na nossa mente quando a gente quer fazer algo. A gente planeja fazer algo, só que o nosso corpo, o nosso interior, o desejo ele é outro. Por exemplo, aquilo que eu falei, toca o despertador, tá na hora de ir para academia. O nosso sistema 1, ele tá querendo ficar na cama. Por quê? Porque é muito mais prazeroso. O prazer, ele tá ali, na hora. Só que ir para a academia é algo que no momento ele é aversivo, e o benefício ele vai ser só a longo prazo, é só depois da academia, quando a gente acaba de fazer o exercício, que a gente tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de estar pago, né? Ou seja, você está trocando um prazer imediato por um prazer tardio.
a nossa mente mais profunda, mais primitiva, que é o nosso sistema 1, ele funciona de maneira rápida, ele é impulsivo. E o nosso sistema 2, que é a nossa mente racional, ele demanda necessidade de energia. Por isso que existe esse conflito, por isso que existe essa guerrinha interior. Agora a pergunta é, beleza, o que é que eu consigo, o que é que eu faço, né, diante disso? Porque isso é um dilema de todo mundo, né? Tipo, quem, assim, como eu estava falando, né, os exemplos clássicos, né? Quem nunca furou a dieta, quem nunca perdeu para batata frita, quem nunca falhou de ir para academia. Então, tipo, é inerente do ser humano essa guerrinha, né? E isso já é algo que vem sendo discutido na psicologia comportamental há muito tempo. Existe um experimento muito clássico que foi feito na década de 70. Esse experimento, ele inclusive, ele virou também trend nas redes sociais, né? Ele virou modinha na rede social, que é aquele teste do marshmallow. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo disso. Você coloca um doce na frente de uma criança, a criança fica parada no lugar monótono, olhando para o doce, e a pessoa diz, olha, se você esperar 15 minutinhos, quando eu voltar, eu te dou 2 doces. Mas se você comer, você só vai ter um. Isso foi um experimento que foi feito na década de 70. E o experimento original, ele era realmente um ambiente bem monótono. Se colocava uma criancinha sentada numa cadeira, crianças de 4 anos, de 4 a 6 anos, se eu não me engano, ela ficava de frente para uma mesa e se colocava um marshmallow. Eu tenho até um livro sobre isso, que está aqui. Isso aqui é um livro falando sobre esse teste. O teste do marshmallow, um teste que ficou extremamente conhecido um teste super clássico sobre autocontrole. E o cara que falava, né? O pesquisador chegava para a criancinha e falava assim, olha, se você esperar 15 minutinhos, o tio vai só dar uma saidinha, quando eu voltar, eu te dou 2 marshmallows. Agora, se você comer esse marshmallow, você só vai comer um. Então, observaram as crianças e perceberam que a imensa maioria das crianças não aguentavam. Elas comiam o marshmallow. E é engraçado, existem esses vídeos hoje em arquivos, eu nunca vi, né, óbvio, esses vídeos que isso é arquivo da própria pesquisa, mas eu já vi artigos comentando sobre os vídeos das crianças e falam que as crianças, é até meio que engraçado, assim, a reação dela, que várias criancinhas tampavam os olhos, ou então sentavam em cima das mãos, ou ficava de costas para o marshmallow, ou seja, mostrando que a própria criança ela brigava, é como se fosse uma guerra interna. Dava para ver no rosto das crianças esse conflito interior. É como se a parte mais profunda do cérebro, mais primitiva, ela quisesse realmente aquele desejo, aquele doce, aquele prazer imediato, só que a mente racional, que é o sistema 2, ele fica tentando conter, tentando controlar o sistema 1. Ou seja, é como se fosse aqueles cavalos lá do Platão, né? O cavalo selvagem brigando com o cavalo bonzinho. Foi que foi observado. A imensa maioria das crianças comeram marshmallow. Se eu não me engano, foi em torno de 70%. Os 30% que ganharam os 2 marshmallows, essas criancinhas, né, elas foram consideradas como se fossem crianças com mais autocontrole, maior capacidade de autocontrole. Beleza, vida que segue, década de 70. O mais legal vem agora. Depois que essas crianças estão na fase de adolescência, 18, 20 anos de idade, os pesquisadores foram novamente observar a vida delas, de como elas estavam. E olha só que interessante, aquelas criancinhas que conseguiram se segurar e não comer o doce, não comer o marshmallow, notaram que elas se saíam muito melhor do que as outras criancinhas que comeram o marshmallow. Ou seja, eles começaram a pensar que existia no ser humano uma capacidade intrínseca de autocontrole, como se a gente nascesse com uma certa capacidade. Alguns nascem com mais capacidade e outros nascem com menos capacidade intrínseca de se controlar, de ter autocontrole. Aquelas crianças, aqueles 30% que passaram no teste, elas se saíam muito melhor nas provas, elas se saíam muito melhor num sistema que eles têm lá nos Estados Unidos, que eles chamam de SAT, que é como se fosse um sistema que coordena a entrada das pessoas que tomam o ensino médio, né, à universidade. E depois, além disso, eles viram que essas crianças elas se envolviam menos com brigas, elas tinham uma vida mais disciplinada, enfim. O tempo vai passando e esse tema do autocontrole ele vai sendo debatido na psicologia. O que é autocontrole, afinal? É algo intrínseco do ser humano ou não?
Até que esse debate ele existe até hoje, tá? Mas até que em meados de 2012, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso, 2012, 2014, foi feito um estudo no interior da Alemanha, e esse estudo é bem legal, que ele mostra o seguinte, ó, o que é que significa ter autocontrole? Significa, até então, né? Significa você estar diante de um dilema, diante de uma tentação, de um desejo, e você ter a capacidade de resistir. Por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu falei desde o início, você tocar o despertador e aí você entra em duas escolhas. Ou eu deixo mais 5 minutinhos e durmo mais um pouco, ou eu me levanto agora e chego na hora no trabalho. Então você tem um dilema ali entre algo de curto prazo e algo de longo prazo. Outro exemplo, uma pessoa que está de dieta. E aí ela abre a geladeira e tem, de um lado tem chocolate, do outro lado tem rodelas de abacaxi. Qual que eu escolho? Eu escolho o chocolate ou eu escolho a rodela de abacaxi? Então, tipo, existe aquela necessidade de autocontrole, né? De se controlar. É, esse estudo de 2012, eles colocaram várias pulseirinhas nas mãos no braço dos participantes do estudo, e essa pulseirinha ela tocava de instante em instante, e o participante do estudo ele tinha que relatar se ele teve algum desejo nos últimos 15 minutos. E se ele chegou a ceder ao desejo ou se ele combateu o desejo. Beleza. O mais legal desse estudo é que mostra o seguinte, que as pessoas que tinham mais autocontrole, elas tinham feito um teste antes, tá, gente? Existe uma escala de autocontrole. Existe uma tabelinha onde a pessoa responde várias perguntinhas para saber se a pessoa tem mais capacidade de autocontrole ou menos. Então, o mais legal desse teste, desse experimento, é que todas as pessoas, todos os participantes, eles preencheram. Então, desde o início do teste, já se sabia quem eram os participantes do experimento que tinham mais capacidade intrínseca de autocontrole e os que tinham menos. E olha que legal. No final, aquelas pessoas que sentiam menos desejo, ou seja, aquelas que precisaram ter menos, aquelas que tiveram menos conflito, menos guerra interior entre a mente racional e a mente emocional, eram as pessoas que tinham mais capacidade de autocontrole. O que é que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que tinham mais autocontrole, elas não lutavam, elas não tinham tantas guerras interiores. E isso foi um boom, assim, na cabeça de todo mundo da psicologia, porque como assim? A gente acreditava, a gente passou a vida inteira acreditando que autocontrole era aquela pessoa que na hora da batalha, na hora do conflito interior, ela conseguia se segurar, ela nunca perdia para batata frita, ela nunca cedia à dieta, ela sempre chegava no horário, porque ela brigava e ela sempre vencia. Sempre se achou isso. Mas, na verdade, as pessoas que têm autocontrole, quando elas passam, quando se faz a tabelinha, né? E ela é considerada como se ela tivesse uma alta pontuação de autocontrole, ela não precisa lutar, ela não precisa brigar. Então, o que é que essas pessoas têm? E aí, depois de um tempo, foi visto que, na verdade, elas têm bons hábitos. São pessoas que têm já hábitos bem constituídos, bem disciplinados, que fazem com que elas tenham menos conflito. Ou seja, as pessoas que têm autocontrole, elas não brigam, elas não têm tanta briga interior. As pessoas que têm autocontrole, elas chegam no autocontrole através da organização. Lembra que eu te falei? Lembra que eu coloquei aqui um testezinho no início? O teste do Stroop, onde eu peço para você falar a cor e não ler a palavra, e você tem aquela sensação, aquela experiência interior de conflito entre, dá uma travadinha, né? Entre o que você tá com vontade de fazer, que é o que? É ler a palavra, ao invés de você dizer a cor. Ou seja, esse conflitozinho interior é um conflito neuronal entre o sistema 2, que é a mente racional, e o sistema 1, que é a nossa mente mais profunda. A nossa mente racional, o nosso sistema 2, ele é essa parte aqui, ó, que fica atrás da testa. Essa região é a região mais nobre do cérebro. Essa região ela demorou muito tempo para ser formada. É uma região que ela demanda muita capacidade de energia para funcionar. E essas outras regiões, essas outras áreas, se a gente passar aqui uma linha, se a gente olhar lá dentro, existem muitos neurônios aqui, existe em torno de 85 bilhões de neurônios. Elas são regiões que elas funcionam de maneira muito mais rápida. Elas demandam pouca energia. Então, as pessoas que têm autocontrole, elas não
elas não têm essa briga interior. Agora, por quê? Por que elas não têm essa briga interior? Simples. Porque com o tempo, elas formaram bons hábitos. Com o tempo, elas reprogramaram, é como se tivesse mudado a maneira lá do cérebro mais profundo de funcionar. Claro que isso não acontece do dia para a noite, óbvio. Isso é um aprendizado, isso é uma organização. Por isso que as pessoas que têm autocontrole, elas ganham autocontrole através de um processo de organização e persistência, e não do dia para a noite. Quando você reprograma o seu sistema 1, é como se aquela briguinha entre o sistema 1 e o sistema 2, ela não precisasse acontecer mais tanto. Por quê? Porque o seu sistema 1, a sua mente mais profunda, ela foi reprogramada através da formação de bons hábitos. Por isso que eu falo tanto de hábitos aqui, porque hábitos ele é algo que está no pilar central para que a pessoa tenha uma mente produtiva, para que a pessoa tenha, para que a pessoa seja uma pessoa disciplinada. A disciplina, gente, chegar a ter disciplina, a pessoa não precisa, as pessoas que são bem disciplinadas, elas não conflituam, elas não têm um conflito interior, elas simplesmente vão lá e faz, porque aquilo já está habituado, porque aquilo já é a programação da parte mais profunda do cérebro, entende? Então, por isso que isso é algo tão de relevância, assim, para que vocês consigam entender e consigam atingir essa ideia de ter um cérebro produtivo. Agora, beleza, Márcio, como é que eu me organizo? Bom, para isso é interessante entender o seguinte, que o comportamento ele pode ser dividido de duas maneiras. Existe um comportamento que é um comportamento pontual e existe um comportamento que é um comportamento persistente. O comportamento pontual é aquele de eu decidi ligar a live aqui com vocês hoje, eu venho, ligo e faço a live. Ou seja, eu decidi, eu agi. Isso é um comportamento pontual. Isso depende apenas dessa região aqui do cérebro, que é o nosso sistema 2. Agora, aquele comportamento que ele é persistente, aquele comportamento que ele é mantido todos os dias, gente, tomar café da manhã. Todos os dias a gente toma café da manhã. Almoçar, meio-dia ou 11h30. Desde quando a gente é criancinha, que nesse horário é o horário que a gente almoça. Qual foi, assim, eu tenho certeza que vocês mesmos, quando chega nesse horário, mesmo que não tenha fome, a gente se senta na mesa e a gente belisca alguma coisa, porque é algo que está tão habituado da gente, é algo que está tão intrínseco, nossa, é algo que é tão, é uma programação já tão enraizada na nossa mente que a gente simplesmente vai lá e faz. A gente não precisa pensar, a gente não precisa decidir. É diferente do comportamento pontual, onde eu decido fazer a live, eu planejo, venho aqui e executo. É diferente quando você já está persistindo num comportamento todos os dias. Por isso que as pessoas que têm autocontrole, as pessoas que têm disciplina, são pessoas que já conseguiram manter um comportamento de maneira persistente por um tempo, a ponto de reprogramar a mente mais profunda, a mente interior, que é o nosso sistema 1, ou seja, aquele sistema neuronal que funciona de maneira muito rápida e gasta pouquíssima energia. Agora, olha que legal. Se gasta pouca energia, não precisa ter aquele esforço. Aquele esforço mental, aquele esforço de colocar os miolos para funcionar, né? Aquilo dói, aquilo é algo que é aversivo, é um gasto de energia. Aquele conflito entre o querer fazer uma coisa e não fazer é algo que gera uma aversão. Por quê? Porque você está gastando energia para se controlar. O desejo mesmo é fazer aquilo. Existe uma historinha, eu já fiz um vídeo sobre isso, tem lá no canal do YouTube, no canal do Cérebro e Comportamento, que é uma historinha que aconteceu na vida real. Ela aconteceu no século XIX, no finalzinho do século XIX, lá no interior dos Estados Unidos. Um cara chamado Phineas Gage, é um caso bem icônico da medicina, e principalmente da neurologia. Um rapaz chamado Phineas Gage, ele trabalhava como operário de uma ferrovia, né? Naquela época a ferrovia era algo, tipo assim, era o auge, era o topo da indústria até então, né? O mundo era rural, né? Então a ferrovia era como se fosse a mais alta tecnologia, mais alta modernidade. E ele trabalhava numa estrada de ferro, construindo trilhos, e a função dele, o papel do Phineas Gage ele tinha que furar pedras, colocar pólvora dentro dessas pedras, e aí ele pegava uma barra de ferro,
socava e explodia essa pedra para poder abrir espaço para passar a linha do trem. Num belo dia, ele, quando colocou pólvora, eu acho que imagino que ele já estava cansado, isso ocorreu por volta de umas 4 horas da tarde. Na hora que ele colocou a barra de ferro no buraco lá que ele fez na pedra, formou-se uma faísca e houve uma explosão. E essa barra de ferro, ela se transformou num projétil, numa bala. Só que ela entrou no olho do Phineas Gage e saiu no topo do crânio. Na hora que essa barra ultrapassou o crânio dele, destruiu toda essa região aqui da frente do cérebro. De maneira surpreendente para a época, né? Não tinha nada na época de cuidados médicos super precários, ele sobreviveu. Esse acidente ele aconteceu por volta de setembro e mais ou menos em meados de dezembro, janeiro, o Phineas Gage já estava caminhando, já estava andando normal, só que com o tempo as pessoas perceberam que ele estava completamente diferente. Ele estava agindo de uma maneira totalmente estranha à personalidade dele. As pessoas que conheciam ele tinham ele como sendo uma pessoa organizada, como sendo uma pessoa disciplinada, que sempre era pontual no trabalho, uma pessoa cortês. E depois desse acidente, esse rapaz, ele começou a ficar desinibido, começou a falar palavrão, começou a ficar muito impulsivo e ele mudou completamente a personalidade dele. Na época não se entendia o motivo disso acontecer. Hoje a gente sabe. Qual que é o motivo disso? O motivo foi porque destruiu essa parte do cérebro. E essa parte do cérebro é a parte racional do cérebro, é o nosso sistema 2. Então, o Phineas Gage ele passou a ser uma pessoa extremamente impulsiva. Tudo que ele queria falar, ele falava. Tipo, se chegasse uma pessoa num ambiente e ele não gostasse, por exemplo, se chegasse uma mulher bonita, ele poderia dar em cima da mulher, mesmo a mulher sendo casada, ou se chegasse uma pessoa obesa no local, ele chamava de gordo, entendeu? Então, ele ficou desinibido. Tudo que vinha de vontade de fazer, de falar, ele falava. Agora, por que isso acontece? Porque ao perder essa região do cérebro, apenas as partes mais profundas, apenas a parte que a gente classifica como sendo o sistema 1 é que está funcionando. Ou seja, ele passa a ficar impulsivo. É como se o Phineas Gage ele passasse a ser uma pessoa totalmente guiada pelos impulsos e desejos. Tudo que ele tinha vontade e desejo de fazer ou de falar, ele falava. Não tinha mais aquele freio que a nossa mente racional impõe aos nossos instintos, aos nossos desejos, entende? Então, eu estou explicando isso para vocês perceberem que o sistema 2 ele funciona como um freio dos nossos impulsos. Os nossos impulsos é algo muito primitivo, é algo que se a gente não tivesse essa parte do cérebro que freia, a gente estaria fazendo coisas aí bem animalescas. De falar, de agir, de pensar, enfim. Então, o mais importante no autocontrole não é brigar com o sistema 1, porque é impossível você vencer. O mais importante é você reprogramar essa parte mais profunda do cérebro. E isso se consegue através da formação de bons hábitos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. A gente vai continuar na nossa sequência de lives e em breve a gente vai começar a falar sobre impulsos. Qual que é a diferença entre impulso, como que funciona esse binômio, né? Impulso e autocontrole. Como que funciona na verdade essa pirâmide, né? Esse triângulo, impulso, autocontrole e hábitos. Então a gente vai conversar sobre isso nas próximas lives. Tranquilo? Até mais, boa noite, tchau, tchau.